Olá, eu sou a Andrea. E eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. Pois é, e vamos hoje dar voz ao transporte de passageiros, Exato, né? que faz tempo que a gente não fala aqui, né? Exatamente, e ônibus é um modal aí super importante, Sim, né? que vem Para crescendo, mobilidade e tal. exatamente. E a gente vai falar nada menos com uma marca que só domina esse mercado, só que nós vamos falar como funciona, né? A demanda fora do país. E a gente trouxe aqui para o nosso sofá o Augusto França, que é gerente de vendas e marketing, vou até ler aqui, do Regional Center América Latina. Isso Muito aí. bem-vindo. Então isso significa que você atua na América Latina com ônibus Mercedes-Benz, né? Exatamente. Obrigado pelo convite, inicialmente. É isso mesmo, Andrea. O Regional Center, ele representa a marca Mercedes-Benz para a América Latina, né? Então, os únicos países que nós não atendemos na América Latina é Brasil, Argentina e México. Esses 3 países têm fábrica, então eles são responsáveis pelos seus próprios mercados, né? Todos os outros países da América Latina, nós que representamos no Regional Center. E aí vocês atendem a esses outros mercados. Todos os outros mercados. Certo. Todos esses outros. Explica um pouquinho então pra gente como que funciona essa Regional Center, o que é desenvolvido ali, que tipo de componente, tecnologias, enfim, pra gente poder entender um pouquinho desse centro aí. Esse Regional Center, né, que é um escritório regional. Desculpa, rapidinho, ele fica aqui, mesmo aqui em São... dentro da fábrica. Ah, dentro da fábrica. Então, às vezes, dá essa confusão, porque acha que é MB Brás, mas, na verdade, a gente representa todos os produtos Daimler para a América Latina. Tá. 90% são produtos do Brasil, né? Porque aqui na América Latina a gente tem essa configuração de chassi mais carroceria. Na Europa, nos Estados Unidos, aí é ônibus integral, que geralmente o que vende é produtos europeus, né, que é muito mais caro. Mas aqui na América Latina, como é chassi e carroceria, o Brasil, que é produtor de chassi, ele exporta a grande maioria desses países. E o Regional Center, a gente teve no evento lá no Chile, né, uma das funções dele é atender as necessidades específicas de cada país, né? Então a gente fez o lançamento de um novo ônibus, o novo O500, que foi o primeiro veículo que nós pensamos para a América Latina, que é muito diferente do produto brasileiro que nós estamos acostumados, né? Eu costumo dizer que o Brasil, a cidade mais alta é Campos do Jordão, com 1.600 metros de altura, mais ou menos. É muito baixo, você não tem muita variação assim, íngreme, de topografia, né? De topografia, não precisa de tanta potência. Agora, se você vê no Peru, em 200 quilômetros, que é pouco, você sobe de nível do mar de 0 a 3, 4 mil metros de altura. É muito alto. Então, você é o tempo inteiro subindo com potência. Então, você precisa de um motor mais folgado, mais potente, né? Com um certo... É outra configuração. E aí a gente iniciou lá em 2018 um projeto pensado para a América Latina, que é muito diferente do Então são produtos específicos para esse tipo de região, que não dá nem para comparar com os produtos do Brasil. Brasileiros, assim. Exato. Quais são os principais componentes, assim, que diferencia quando você compara? Olha, o que acontece muito, por exemplo, no Chile, né? No Chile tem gelo, tem neve. Então, um dos nossos clientes, principalmente os mais exigentes, né, de mineração, o que acontece? Quando tem neve na pista, eles jogam sal. E não é sal que a gente conhece, é pedra de sal mesmo na pista para derreter o gelo. E aí, com isso, você consegue transitar. E este sal que eles jogam na pista, quando o ônibus passa, joga todo para debaixo do ônibus. Você imagina, se maresia já detona os nossos veículos na praia, você imagina você jogar sal de verdade para debaixo do ônibus. Então isso deteriorava muito rápido os veículos, acaba com o veículo, qualquer um. Toda a parte estrutural ali de baixo do chassi? Tudo que é ferro corrói, né? Claro. Fios, chassi, parte de freio, tudo. E é uma questão de segurança. Então a gente desenvolveu uma proteção anticorrosiva que protege esse veículo por baixo. Então depois da produção, lá na fábrica mesmo, nossa aqui em São Bernardo, né, aplica um processo anticorrosivo debaixo do chassi inteiro, que protege toda a estrutura do chassi, com afiação, conexão. E é só um produto que vocês passam? É um produto que passa por baixo, que cria uma camada espessa por debaixo do chassi, e aí o sal bate e não entra em contato com o ferro. E só por curiosidade, em relação a quando não tinha esse produto,
quanto aumentou, assim, de Vida útil? de durabilidade, assim, você tem essa Uma ideia? média? Uma média? Olha, pelo que a gente escuta dos clientes, um ônibus com 3, 5 anos, que é muito pouco, já está totalmente deteriorado. Caramba, Cara, é pouco e mesmo, aí né? você Muito. compara no Brasil que a idade média passa de 10 anos, eu acho, né? 10 anos é concessão, né? Então, assim, você vê ônibus com 20 E anos que aguenta rodando. mais do que um lá com 5 anos sem essa proteção, por exemplo. E vocês que desenvolveram essa proteção ou vocês buscaram no mercado parceiros? Porque, né, a Mercedes, ela faz o veículo, né? Então eu queria saber como que foi, assim, como vocês encontraram esse produto, essa solução. A engenharia quebra a cabeça bastante, né? Mas o legal é que é uma junção de tudo, André. Eu acho que a gente escuta bastante o cliente, a necessidade. Não adianta fazer um negócio também de outro mundo que vai encarecer demais o produto e a gente fica fora do mercado. Por mais exigentes que ele seja, a gente tem que ver aquilo que melhor adequa ao cliente. Então foi uma mistura um pouco de tudo. A Mercedes-Benz, desse processo, é a única que existe com esse processo de anticorrosão, usando esse tipo de produto, e foi desenvolvido pela nossa engenharia mesmo. Que bacana, e que vocês já passam, quando o veículo já vai para o cliente, já passa esse produto. É assim que funciona? Como que é? Na verdade, quando ele compra o produto, a gente passa isso depois da linha de produção. Então logo ali, não é que depois de encarroçado, não, ele é junto com o processo produtivo. Então, quando a gente... Na exportação, todos os produtos já são vendidos. A gente não tem muito estoque. Porque, como a gente atende vários países, eu tenho Euro 3, eu tenho Euro 5, eu tenho Euro 6, cada um com uma arquitetura, cada um com uma configuração, cada um com potência, com uma relação de transmissão por conta da topografia. Nossa, é um quebra-cabeça essa engenharia. Super Lego. Super Lego. Exato. E a gente tem muita variação, então não dá para ter estoque, porque um é Euro 3 e o outro é Euro 5, então não dá para aproveitar, né? Então os veículos já estão vendidos, já tem uma destinação. Ele é feito de acordo com a demanda, assim, né? Ele é feito de acordo com a demanda. E para esses que utilizam esse sistema anticorrosivo, geralmente é para mineradora, para Chile, né? Chile, basicamente. E aí, quando se sabe, olha, esse aqui tem essa configuração aí, a gente coloca na especificação do produto e que é necessário, entendi. Passa na linha de produção, da linha de produção já vai lá para o processo, é o nosso procedimento. E essa engenharia de vocês é completamente separada da engenharia que faz o chassi do Brasil, ou vocês trocam informações? Como que funciona? Não, é o mesmo. Na verdade, tudo é Mercedes-Benz do Brasil. É a mesma engenharia. A mesma engenharia tudo. Só realmente na hora de focar que a parte de vendas e pós-vendas, né? Ah, tá. E ali que a gente projetos, né? Projeto pro Brasil porque tem o O500, até, né, vamos falar um pouco do O500, que é um veículo que todo mundo conhece no Brasil, acho que é um dos mais emplacados aqui, né? E aí, ele é totalmente diferente do O500 mais potente lá da Latam, América Latina. Mas, ao mesmo tempo, é o mesmo... A base é a mesma, pode-se dizer. A base é a mesma, os engenheiros são os mesmos, quem faz o desenvolvimento foi o mesmo. Então, quem desenvolveu esse veículo foram os engenheiros brasileiros. Nós aqui que desenvolvemos, só que com os olhos na América Latina. Aí só vai mudando certos componentes, alguns features, algumas... Aí, por exemplo, esse produto que você tem que colocar, enfim. Entendi. Mas quem desenvolve é o mesmo. Já pegando um gancho aqui, uma das nossas vantagens é que o centro de desenvolvimento de chassis da Mercedes-Benz fica no Brasil. Da Mercedes-Benz global. É brasileiro. Caramba, que legal. E olha que orgulho do verde e amarelo. Legal, e aí, por que o Brasil foi eleito o centro de desenvolvimento global da Mercedes-Benz? Nada é à toa, né? Nada é à toa. Não é que nós somos maravilhosos, mas a gente é a referência em chassi. Na Europa, a grande referência é ônibus completo, ônibus integral. Então, o centro de desenvolvimento de ônibus integral é na Alemanha. Porém, quem fabrica chassi em grandes demandas, o maior número, é o Brasil e disparado em quantidade. E o mundo demanda mais por chassi e carroceria ou integral? O mundo, falando de mundo, globo. Se a gente for ver do mundo Daimler, Mercedes,
70% do volume, mais ou menos, ele é de chassi e 30% mais ou menos. Agora, de uma integral. curiosidade. Olha o tanto que a gente representa. Então, e uma curiosidade, por que essa diferença, né? Por que alguns lugares optam por isso e outros não? Como você está dizendo, a demanda maior é de 70% é de chassi. Por que esses 30%? Ainda é integral? É cultural? O que a gente percebe no mundo, assim, no hemisfério sul do mundo, geralmente é chassi e carroceria. E no hemisfério norte é ônibus integral. Então, Europa, Estados Unidos, ali é ônibus integral. E embaixo, América do Sul, Oceania, África. Central, América Central América também. Central é chassi mais carroceria. Basicamente por uma questão de custo e acabamento. Um ônibus integral, então assim, nós, né, na Europa, assim como os nossos concorrentes também, lá eles fazem chassi e carroceria assim como a gente. E aqui na América do Sul, a mesma coisa. Chassi mais... Não, no hemisfério norte, ônibus integral. Que é chassi e carroceria Juntos, tudo Mercedes-Benz, assim como os concorrentes. E nós, aqui embaixo... chassi separado de carroceria. E buscar as encarroçadoras. E vocês fazem um produto que atenda a todas as variedades de marcas e de encarroçadores, né? E aí o que fica mais barato? O chassi e a carroceria. Você fazer separado? Você fazer separado. Porque vai custo, né? A Mercedes tem que investir também na carroceria. E também tem uma questão de você também ter mais foco, por exemplo, de você estar desenvolvendo só o chassi. Você tem um foco maior de pensar, de repente, e mais no que tecnologia, deixar, pra deixar aumentar ou não? Não, acho que quanto a isso não, porque a gente troca muito figurinha com a Europa, de tecnologia. Então, assim, nosso carro não tem nada que deixa a desejar do carro europeu. Então, eu acho que não chega a ser uma diferenciação de foco, não. É mais da necessidade do produto para o mercado. Então, como aqui o chassi mais carroceria separado é um produto bem mais em conta, que é o que... Nossa, eu imaginaria o contrário. De verdade, eu acharia que era o contrário. Sei lá, você sai com o produto já inteiro ali, né, integrado, mais barato do que você tem que pegar uma empresa que faz aqui, a outra. É porque você tinha uma impressão diferente. Opção, me corrija se eu estiver errada, porque também você tem uma opção de escolhas, né? Você tem a Marco Polo que é mais premium, aí de repente você tem uma encarroçadora que é um pouco mais básica, aí o cliente dá essas opções. A Mercedes ou mesmo as concorrentes que fabricam ônibus integral, elas vão dar o que elas têm. E é delas. Então nós temos uma carroceria Mercedes. E é o nível Mercedes, é o acabamento Mercedes, é a exigência Mercedes. Que às vezes, assim, quando a gente fala de ônibus, o cuidado que a gente tem que ter é que quem paga por isso são os passageiros. E você tá falando de vidas, né? Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de América do Sul. Não adianta eu colocar um nível de acabamento, de exigência maravilhoso, se a cidade, por exemplo, no órgão público, precisa de investimento na saúde, na educação, eu vou colocar um transporte de ponta. Então vamos colocar aquilo que faz sentido e dá... E que atende, que né? atende a região e também que permita também eu aplicar mais em saúde, na educação, porque nós somos país de desenvolvimento, né? Então eu acho que não faz tanto sentido a população pagar tão caro por um produto tão premium. Que tecnicamente na infraestrutura não tem. Né? E ao longo dos anos, assim, você está falando da questão do desenvolvimento, o que foi mudando, né, no chassi ao longo dos anos que você vem percebendo que se tornou mais solicitado pelos clientes, seja uma demanda maior? O que você percebe, né? Desde lá dos veículos Euro 3, aí você vem acompanhando até Euro 6. E bacana você falar isso, fazer essa pergunta, porque muita gente usa ônibus. É verdade. Muita gente, né? A população e a gente não tem muita noção, né? E as pessoas às vezes não têm noção. Porque você vê só aquela parte ali, você não tem noção muito do que significa. O máximo que elas reclamam, quem tá atrás, às vezes é do barulho do motor traseiro, que também já melhorou ao longo dos anos, ou mesmo do conforto ali. Do conforto, enfim. Mas aí, como você disse, não tem nada a ver com o chassi, a carroceria de outro, então eu queria que... legal essa pergunta. De saber tudo que foi mudando, né? Principalmente em relação a essa parte. Com certeza. Eu lembro que, assim, antes de eu mesmo trabalhar com ônibus, principalmente os piso duplo, né, de medo de um ônibus daquela altura. Tombar. Nossa, é verdade. Você imagina fazer uma curva e falar, meu Deus, que perigo esse ônibus, né? Então, eu acho que é até bom a gente comentar sobre isso para trazer a segurança sobre o transporte, né? A evolução nos ônibus, eu posso fazer uma comparação, é basicamente a mesma que a gente vê num automóvel, por exemplo. Ele tem o mesmo conforto e eu digo que ao passar dos anos,
o desenvolvimento de itens de segurança. E quanto menos atuação eu tenho do ser humano e que a máquina consegue identificar mais rápido e agir, melhor. Claro, que a gente, né, da Mercedes fala, nós nunca vamos ser melhor do que um motorista que está ali vendo. Ele é necessário. Que é necessário sempre, né? Pelo menos até hoje o autônomo ainda não está tão definido. Mas se o sistema de segurança ele entra automaticamente em algum sistema e há alguma atuação do motorista, ele automaticamente é desativado, porque ele entende, teve uma atuação do motorista, está sob controle, né? Então, de lá para cá, a gente veio, igual os automóveis, muito câmbio automático, no nosso automatizado, nesse novo O500, para permitir maior padronização de consumo de combustível entre os motoristas, porque antigamente, na América do Sul a gente fala os palanqueiros, né, que seriam os que gostam de trocar a marcha, e tem gente que acelera muito, que não troca a marcha dentro da faixa verde. Isso a gente fala que uma empresa de transporte, o segundo maior custo é combustível, o primeiro é com o pessoal e o segundo é com o combustível, e influencia bastante, né? Então, essa questão de câmbio automatizado, o freio automatizado também. Então, os veículos hoje, muitos têm disso. Todos os nossos O500 hoje, né, a grande maioria, só quando o cliente pede para não ter. A gente já coloca de série a frenagem de emergência, né? Que faz parte do pacote ADAS? É o ABA 5. ABA 5. Ele é o ABA 5. Então, ele identifica hoje, com a evolução dele, se tem uma pessoa, se é um carro, se é um cachorro que está atravessando, por exemplo, na frente do ônibus, ele identifica, primeiro ele sinaliza, e aí depois ele atua, começa a frear e pode chegar, dependendo da velocidade, ele para o veículo, né? Agora, o que a gente brinca, principalmente para quem tem automóvel com esse sistema, isso não é para ficar testando, né? Então, é um sistema para poder entrar no momento de emergência. Né? É um a mais, né, ali para garantir a segurança. E dependendo da velocidade, igual eu falo, ele para o veículo e evita o acidente. Mas em alguns casos, mais do que isso, ele reduz a velocidade do impacto. Então, por exemplo, um ônibus que está a 100 km por hora, imagina você bater a 100 km por hora num outro veículo. Ele freia a 20 km por hora. Então ele não vai bater para que o impacto não seja tão grande, né? Nenhum. Ele vai tentar parar o veículo. Mas dependendo do tempo, isso são milésimos de segundo, gente, é segundo. Então, se a gente acha que faz diferença ou não, mas é muito rápido. O ser humano não consegue identificar tão rápido, por isso que ele entra primeiro, e se tiver alguma atuação do motorista, já passaram muitos milésimos de segundo, por isso que o sistema entendeu, não, se ele atuou ainda é porque é para desativar. Então, hoje, tecnicamente, se você for pensar em todos esses sistemas de segurança, acidentes com ônibus deveriam ser cada vez menores, né? E são. E são, né? Na verdade são. Porque às vezes a gente vê uns acidentes acontecendo, enfim, mas geralmente também às vezes não sei nem se são, né, empresas sérias, tal, enfim. Mas é muito sistema de segurança, é bom que as pessoas entendam, que às vezes as pessoas têm medo, né, de usar o transporte, o ônibus rodoviário e tal, mas é um produto extremamente seguro, né? Às vezes até mais do que um carro, por exemplo, como você citou. Isso é bacana. O cliente está investindo... Aí é uma pergunta bem interessante de se fazer sobre o cliente América Latina, cliente Brasil, né? Que a gente ainda vê uma certa resistência, né? Aí eu te pergunto, o cliente, ele é maduro para esse tipo de tecnologia? Eu não sei se vocês oferecem, até pergunta a se fazer. Vocês oferecem o ABA, por exemplo, de série, opcional, algumas coisas opcional, outras de série, enfim. E o cliente é maduro para receber esse pacote? Porque é mais caro, né? É mais caro. Mas eu acho que esse é um pouco do nosso papel, sabe, André? Porque, independente se ele sabe ou não, e eu não quero somente vender um veículo. Eu tenho que vender algo que seja seguro, né? A nossa marca está por trás daquilo ali. Então, eu acho que a topografia, ela faz muito isso. No Brasil, como você não tem muito sobe e desce, igual tem, apesar das pessoas acharem que sim, mas não é tanto quanto comparado na América Latina, você tem menos chances de acidentes, vamos dizer assim, comparado. Se você for ver as imagens do Peru, por exemplo, às vezes cabe só o ônibus e mesmo assim a roda tá quase raspando ali naquela ribanceira de não sei quantos metros de altura,
né? É difícil você ver isso no Brasil, de estrada de terra, né? A gente não tem tanto assim para essa aplicação Então, quando a gente vai conversar com o cliente, a grande maioria tem essa consciência, tá? A gente já trabalha isso. Mas quando o cliente não tem, eu acho que uma das nossas funções é convencê-lo que, olha, veja, não é tanta diferença assim, você dilui isso aí, né, na sua aplicação, mas o ganho que você tem, principalmente de segurança, tomara que nunca use, mas se um dia precisar utilizar, né? Até porque vocês devem fazer uma conta, olha, o impacto se você... É porque se ocorrer um acidente, meu Deus, deve ser muito absurdamente caro. Nós estamos falando de ônibus, uma vez um cliente me disse uma coisa que eu achei muito legal, né? De lá de fora. De lá de fora. Que ele falou assim, a gente dá muita importância para médico, né, que salva vidas, etc e tal. Mas você já parou para pensar que um condutor de um ônibus está levando 40 vidas ali, que ele é responsável por aquilo tudo? Faz a gente pensar. Então não é porque um médico está ali com mas ele tem que tomar consciência de que ele tem 40, 50 pessoas que tá ali na mão dele. E assim que eu ia pegando o gancho dessa informação que eu achei bem legal, o treinamento de motorista de ônibus é tão, hoje em dia, é feito com a mesma, vamos dizer, urgência como é feito, por exemplo, quando a gente fala de caminhão. Você entende isso também? Isso também foi mudando, esses treinamentos com os motoristas, enfim, porque as tecnologias mudaram e o papel dele também, enfim, como isso também mudou ali? Mudou e é uma preocupação nossa, né? Então, antes mesmo de a gente lançar qualquer veículo, André, vocês participaram bastante do nosso procedimento, a gente tem que fazer um treinamento para os nossos concessionários, para não ser surpresa para chegar lá. Então, eles conhecem todo o veículo, a gente faz treinamento, a gente chama Train the Trainer, que é treinar o treinador. Né? Então, a gente desenvolve uma pessoa do concessionário e para aí, quando os veículos começarem a chegar no país, esse treinador treinar os motoristas, treinar os clientes. Então, a gente tem esse tipo de preocupação. E finalizando aquela questão de segurança, tem esse sistema que freia automaticamente. Além disso, tem o que lê a faixa do ônibus. Então, se o motorista está meio que com sono, meio que saindo ou não, ele apita, ele avisa se você está saindo. Farol alto e farol baixo, quando está à noite, também é automático. Para não atrapalhar o automóvel da frente? Para não atrapalhar o automóvel da frente e também para não tirar a atenção do motorista, porque tem farol alto, farol baixo, farol alto, farol baixo. Então ele faz automático. Ele tá totalmente concentrado ali na pista. Que bacana. Então hoje o condutor basicamente é acelerar, virar o volante e acelerar. E frear. E frear. Acelerar e frear, porque nem trocar, ele não precisa nem de embreagem mais. Ele não aciona nem mais o freio de mão. Pode até chamar de piloto, né? Você sabe que esses dias eu achei sensacional, era um caminhoneiro mostrando, olha a diferença do motorista de caminhão e o motorista de ônibus, você já reconhece de longe. Aí vindo 2 motoristas de ônibus ali, super bem vestidos, calça, camisa e tal. Aí ele agora ó o de caminhão, de chinela havaiana, bermuda, palito, mas ali fica uma coisa também no consciente da gente, né, do motorista de ônibus, ele pode ser considerado como um piloto de avião. Porque ele leva vidas, a diferença é que um leva pelo alto e outro em terra. Ele leva talvez um pouco mais no avião, ele leva o dobro no avião. Leva mais no avião, mas é a mesma aquilo coisa. Fazendo uma relação do que você falou, porque ele leva pessoas, ele leva vidas, e a gente vê pelas estatísticas, os índices de acidentes rodoviários são maiores que o aéreo. Você não vê muito avião. Com certeza, acontece, né? mas não na mesma proporção que você vê nas estradas. É porque você não tem cachorro atravessando a frente do avião. Não tem jeito, né? Carro causando na frente. Você não tem tanta interferência que pode provocar um acidente quando você está no ar, né? É uma brincadeira, né? Mas quando a gente está na estrada, tudo pode acontecer. Um animal pode atravessar a pista que estava, né? Não, e eu acho que assim, o que as fabricantes, né, como vocês estão fazendo a lição de casa certinho, podem evitar, como passar um cachorro, ter o leitor de faixas, enfim. É possível fazer, mas tem a parte humana ali também, e não tem como tirar, imprevisível, né? A gente tem que contar com o imprevisível. Agora, eu achei interessante o que você comentou, e isso a Mercedes tem muito no DNA dela. Ônibus é diferente de caminhão. É totalmente diferente. Nós temos outra linha de produção totalmente separada de caminhões e ônibus. Então a gente tem uma engenharia, a gente tem uma linha de produção, a gente tem um prédio, a gente tem pessoas, a gente tem toda a estrutura dedicada para ônibus.
gente que acorda e dorme pensando em ônibus. ônibus. Eu falo assim, que eu trabalho há 11 anos na Mercedes com ônibus e... Olha, se eu contar em uma mão, às vezes, que teve reunião, que falou alguma coisa de caminhão ou não, é muito... É porque eu acho que o cliente é muito diferente também, não tem nem como... É produto e cliente. Diferente. As demandas, né? Uma coisa é você carregar carga, outra coisa é carregar gente. Agora, eu acho que, me corrija também se eu estiver errada, para vocês é um desafio maior do que, por exemplo, Europa e Estados Unidos, já que faz integral, eles estão ali alinhados no casamento, sim. Né? Agora, vocês... Quantas encarroçadoras temos só no Brasil? América Latina, as encarroçadoras que estão no Brasil também é meio essa relação? Estão na América Latina, com exceção de Chile, que recebe do mundo todo, ou alguns outros países que recebem do mundo todo. É basicamente as mesmas? São basicamente as mesmas. São as melhores, vamos dizer assim. Né? Na América Latina, as melhores carrocerias são conhecidas como as carrocerias brasileiras. Uhum. Né? Então, geralmente, a gente faz o carroçamento aqui no Brasil mesmo. Uhum. Tem alguns países, por exemplo, o Equador. O Equador é uma grande surpresa. Eles têm mais encarroçadores que a gente para um mercado muito Caramba! alto. Nossa, o Equador é um ovinho. Tem mais de 20 encarroçadores de ônibus lá. Caramba! Tem bastante. Agora, na pandemia, fecharam bastante porque elas são muito artesanais, que a gente fala. Então, um encarroçador que faz 10, 20 ônibus por ano, né? É muito artesanal. É um número bem... Mas então o desafio é maior para vocês do Regional Center, porque você tem que fazer um chassi que case com as encarroçadoras do Brasil, com as encarroçadoras da América Latina, enfim, que estão lá, né, que operam lá. E como que é isso? A gente não tem esse problema, por exemplo, lá na Europa, como você comentou. Exato. Porque lá é o ônibus integral. E lá não tem essa produção que a gente faz, o chassi, e depois a carroceria. Lá é uma coisa só. Já vai fazendo a carroceria com o chassi, é tudo junto. É tudo juntinho. A suspensão as peças se encaixam. Tá na carroceria, a suspensão não está num largueiro, né, num chassi que a gente fala. Uhum. Então, é bem diferente. Aqui existe uma área que chama BPS, Body Builder Supervisor, que ela faz a integração, a ligação, né, entre chassi e carroceria. Essa área é da Mercedes. Essa área é da Mercedes. Tá. Então, existem alguns padrões e procedimentos que os encarroçadores têm que seguir para evitar certos tipos de falhas que podem ter, porventura, por exemplo, no encarroçamento de um chassi. Uhum. Esses ônibus rodoviários, eles saem de formato bulk, eles são curtinhos. Então, quando vão para o encarroçador, tira o módulo, que a gente chama de módulo 3, e afasta, para você ter ali a bagagem passante. Tanto é que você não vê chassi ali no meio. Quando você abre o bagageiro, você enxerga do outro lado, não tem chassi ali. Você não vê ali, exato. Essa é a parte que afastou. Então, você tem que ter um alinhamento, você tem um chicote elétrico que está passando por ali, tem uma padronização, por exemplo, quando é a fiação do chassi tem que passar por uma localização, quando é a fiação da carroceria tem que passar por cima. Tudo isso para você ficar mais fácil de identificar manutenção. Mas mesmo assim, mesmo tendo esse volume de carroceria, encarroçadoras. Nossa senhora. É padrão. O chassi ali, ele vai encaixar em qualquer uma. O chassi você não tem esse problema, não existe você ter que adaptar por conta de uma ou outra. Não. É só mesmo o chassi ser adaptado, no seu caso, mas que lida com a América Latina, com a topografia, a região de cada um, que de repente dá uma adaptada para atender aquele país. Geralmente é o encarroçador quem tem que fazer a adaptação para o chassi. Tá. Então é ele quem faz... os nossos produtos são diferentes dos concorrentes, também chassis, e por isso exigem projetos diferentes de carroceria. Então, o mesmo projeto de um encarroçador para um chassi Mercedes, né? Não é para da concorrência. Não é para um chassi da concorrência. Mesmo que eles atuem por exemplo, no mesmo segmento do mais potente, que é o O500 para a Latam. Mesmo que ele tenha uma carroceria, tem que ser diferente. Tem que ser o projeto, sim. Então, eu tenho um encarroçador A, que faz uma carroceria rodoviária para o meu chassi. Essa mesma carroceria desse encarroçador A, para o nosso concorrente de chassi, é diferente do projeto. Então, às vezes, por exemplo, sistema de arrefecimento, às vezes o radiador está num lugar diferente, então ele tem que colocar a entrada de ar de um lugar diferente. Então, essa dor de cabeça é dele.
De adaptar, que eu digo assim, você precisa adaptar o projeto é dele. Cada marca tem a sua estratégia, E qual, né? que e qual que é o principal desafio de vocês, que tira o sono às vezes de vocês na hora de estar produzindo os chassis ou desenvolvendo um produto novo? Aonde é o desafio de quem produz o chassi? Eu falo muito isso para os encarroçadores, que é o seguinte, nós não somos, olha, o problema é seu, o problema é meu. O problema do ônibus é que eu não vendo um produto completo, eu vendo um chassi, e o encarroçador vende a carroceria. Mas para o cliente, gente, nós somos uma coisa só. É verdade. Exato. Então, quando tem um problema, não importa se é do encarroçador, se é do chassi, o problema é nosso. Então, esse cuidado dessa área, principalmente, de ter o encarroçador junto com a gente. O que eu posso fazer para não te dar problema, para evitar mudar o mínimo? Aqui você concorda comigo em mudar? Então, a gente trabalha junto. Entendi. Né? Porque a gente vende um produto no final que é único. Né? Que as pessoas não conseguem separar, né? Eu, por exemplo, não sabia muito disso antes de trabalhar com ônibus aqui, que é chassi e carroceria separado. Eu imaginava, né, quando criança, ser uma coisa só. Muita gente ainda acha. Até porque quando você pega uma miniatura de ônibus ou qualquer coisa de ônibus, não existe isso, igual o caminhão que você tira e tal. Tem muita gente que usa o ônibus. É verdade, não tem noção. Não tem noção que são fabricantes diferentes. Só olha lá, Mercedes-Benz. Que é um Lego. E aí vai lá, de repente, Mercedes-Benz, Marco Polo, buscar, deve ser a marca, a sei lá, uma submarca, mas vê Mercedes. É complicado. Entender isso, né? Mas quando a gente começa a trabalhar, aí, quando eu comecei a trabalhar com ônibus, todo ônibus que a gente entra, uma das coisas que a gente sabe de quem que é o chassi, ou você olha no eixo dianteiro, tem lá o logo da marca, ou principalmente é o volante. Então o volante, olha pro volante, lá no meio vai ter... Já vai saber de onde é. E dá pra saber também pelo onde sai o sistema de... Onde sai a fumaça lá, como chama? A exaustão? Dá pra saber também, porque porque tem por baixo e tem por cima também, não tem? Mas aí é do encarroçador. Depende da aplicação, porque quando a gente tem, dependendo da aplicação, você tem que colocar o exaustor por cima, principalmente para mineração e tudo mais, porque senão se levanta muita poeira. Aí por ali já sai. A gente sai normal. E quem coloca essa tubulação é o encarroçador. Encarroçador, entendi. E o pós-venda, como que funciona, por exemplo? Já que você disse que é uma coisa, vamos dizer... Você cuida da venda. Para o cliente é uma coisa... uma coisa única, certo? Se der um problema aqui, um problema ali, enfim, vocês têm que estar alinhados. Em sinergia ali. Aí, como que funciona? O pós-venda, vocês separam, por exemplo, quando tem um problema de chassi com vocês? Ou como é que funciona? Para o cliente, já ele tem isso muito bem claro. Porque quando ele compra o chassi separado da carroceria. Então, ele negocia com a Mercedes o chassi e com encarroçadores a carroceria. E normalmente são duas notas fiscais separadas que formam depois um produto único, que é um ônibus que vai ser emplacado lá no país. Geralmente é assim. A gente tem algumas exceções, por exemplo, com Bolívia. Para entrar na Bolívia tem que ser uma nota única. Então, ou eu tenho que comprar a carroceria do encarroçador, ou ele tem que comprar o meu chassi. E como fica? Para Bolívia tem que ter uma nota só. E como faz para Bolívia? Aí ou eu compro a carroceria. Mas o que acontece mais comumente? A Mercedes compra ou... Geralmente o encarroçador compra mais o chassi. Porque ele vai finalizar, né, ali, é isso. E também, porque o ônibus, se eu for vender o ônibus completo, eu tenho que trazer o ônibus de volta para dentro da Mercedes-Benz Brasil, que fica aqui em São Bernardo do Campo. Meu Deus. Então imagina, eu faço aqui a carroceria, o chassi, mando lá para Caxias do Sul, para o nosso encarroçador lá, depois eu tenho que voltar com esse ônibus rodando para cá, para faturar o ônibus completo, para depois... em termos de logística é melhor que uma logística bem pesada. Então quando a gente vende para o encarroçador, a gente faz o chassi, manda para onde ele estiver, né, na cidade, Caxias, todas as outras, Botucatu, todos onde estão os nossos encarroçadores, e de lá ele já sai direto para o país. Ele tem que voltar aqui para São Bernardo do Campo. Isso é tudo uma questão de imposto, né, de barreira fiscal, para a gente estar dentro das leis brasileiras, né, tem que voltar com o veículo para dentro da fábrica. Então esse fato de sair e voltar para dentro da fábrica é frete, né? É lógico, é um custo adicional. Falando em custo... vocês também recentemente anunciaram, né, ao Regional Center sobre... Hoje, vocês trabalham com 3 frentes.
Tem Euro 5 e Zero? Euro 6. Existe Euro Zero ainda? Porque tem Euro muito Zero a país... gente brinca que é país que não tem euro nenhum. Não, porque existe. Existe país que não tem essa regulação. Tem vários deles da E aí, América o que Latina. vocês... Então, tem vários. E aí, Euro 3. Euro 3. Então, Euro 3. sempre... Não existe mais Euro 2 para baixo. Vai ser Euro 3 para cima. Matou. Pelo menos a Mercedes, ela trabalha a partir de Euro 3. Já tivemos Euro 2, Euro 0, mas tem que ter um limite. Uhum. O que a gente fala é que a Mercedes, se não uma das únicas, está fazendo lançamentos e investindo em novos produtos para Euro 3. Né? Parece uma coisa antagônica. Não, pra gente, mas para eles que estão lá... Eu vou ficar investindo em produtos Euro 3, mas eu acho que foi uma estratégia excelente da Mercedes, né? Que é padronizar todos os veículos em Euro 6, que é a tecnologia mais de ponta que a gente tem, que inclusive é o que o Brasil exige. O Brasil foi o primeiro país a entrar na Euro 6 ou foi Colômbia? Foi para Brasil. Foi Brasil. Eu acho que entrou junto com Colômbia. Ah, entraram juntos. Hoje são 3 ou 4, né? Colômbia, Só Brasil, Colômbia e Chile o ano que vem. Ah, tá. Então são 3 países Latam que tem Euro 6. Então o resto é tudo Euro 5 e Euro 3. E eles estão, mas eles também podem, tem alguns componentes do Euro 6 que tem nesses outros chassis, é isso? O que a gente fez, né, na estratégia? Padronizou tudo em Euro 6, e aí a gente faz um downgrade para Euro 5. O que é a diferença do Euro 5 para Euro 6? O sistema de pós-tratamento, só a questão de emissão, de poluição. Então todos os componentes... Quer dizer, são ou seja, iguais. O cara que tem um ônibus chassi Euro 6 e o que tem Euro 3 tem os mesmos componentes de tecnologia, tudo. enfim. Vai ter tudo igual. Nós estamos padronizando tudo. Hoje já está basicamente pronto. Isso para o cliente então, é um downgrade para a indústria, porque para ele foi um super upgrade. Foi. Super upgrade. E para a gente também simplifica, gente. A questão manutenção, de peças. Você imagina um concessionário, tem a quantidade de peças na linha de produção, o cara que está montando lá o parafuso, o chassi de ônibus, né? Não, é uma tecnologia Euro 3, um painel do veículo, um Euro 3, outro Euro 5, outro Euro 6. Então, e padronizou tudo. E aí fica mais fácil. Se tiver qualquer problema, mesmo com um veículo Euro 6, 90%. Nossa, mas eu posso utilizar o Euro 3 e você ajuda, então, também, teoricamente, esses países que ainda não têm essas legislações a estar com um produto tecnicamente tão eficiente quanto e sustentável. Melhora a questão de segurança, né? Então, com esse novo A500, por exemplo... Economia de combustível. Uma das coisas que a gente precisou é a arquitetura eletrônica, né? Vamos falar, por exemplo, de celular. Então, você tem iOS, você tem Android, né? Então, você precisa de uma velocidade muito mais rápida de processamento. É a mesma coisa no ônibus. A gente precisou de mudar o sistema computadores dele, de comunicação, porque você precisa de uma atuação muito mais rápida. Então, nessa questão de frenagem de emergência, por milésimos de segundo, vai fazer toda a diferença. Isso só permite numa configuração mais avançada. Que no Euro 3 é muito mais simples, então não me permitia esse tipo de tecnologia num veículo Euro 3. Agora, como está tudo na mesma arquitetura eletrônica, com as mesmas, eu consigo lançar uma novidade no Euro 6 que já está pronta para o Euro 3. É a mesma arquitetura. Agora, do ponto de vista de custo, vocês reduziram, claro, porque agora, como você mesmo disse, né, tá tudo, peças, tal, tá tudo meio que unificado. Isso. E para o cliente, ele teve o upgrade, mas teve um preço tudo isso? Porque o desafio é competir com esse veículo, que é mais premium em relação aos Euro 3 concorrentes, e política de preço. Como fica? Esse é um grande desafio, André, mas assim, que eu posso adiantar para vocês, não adianta a gente colocar desenvolvimento, tecnologia demais e encarecer o veículo que o cliente não tem condição de pagar. Exato. Então, assim, os meus concorrentes são os mesmos. Isso pra gente, nós tentamos, né, ficar muito próximo do nosso próprio veículo anterior. Então, a gente não repassa todo esse custo. Esse desenvolvimento, né? Porque, na verdade, a gente teve um ganho com o custo de produção. Sim. Então, no frigir dos ovos, sai mais ou menos a mesma coisa. Não precisa repassar o valor, porque você já está tendo economia na hora de produzir esses chassis, né? Em vez de ficar com 300 mil. Eu só não vou ter tanto modelo, assim, disponível, mais... Porque antes eu tinha toda uma gama de Euro 3 e agora eu tô... Você deu uma enxugada, né? As opções. E eu vou
vou ter, às vezes, um produto um pouco mais potente do que eu tinha antes. Mas aí eu tenho um aqui, eu coloco um no meio. Mas isso também não atrapalha em relação à concorrência, essa redução de opções? Não. Porque a gente vê que a maioria dos concorrentes já estão saindo cada vez mais. Entendi. Nem fabrica mais, e aí vem pra gente. É lógico. No Brasil, a Mercedes tem 50% do mercado, né? Ou pouco mais. Mas fica nessa média aí de 50%. De ônibus. Aí eu queria saber como é na América Latina a posição de vocês, porque vocês estão levando produtos, né, mais sofisticados, digamos assim, e se há uma tendência de vocês fazerem que nem vocês fizeram com o O500 mais potente, de trazer outras soluções exclusivas para a América Latina. Se há uma tendência isso. Eu falo que na América Latina, a nossa participação de mercado, ela gira em torno de 30 e poucos %, né? Por que ela é um pouco menor do que a do Brasil? A gente tem um grande desafio na América Latina, que são os produtos chineses, né? Então, coisa que não acontece tanto no Brasil. Mas quando a gente tem esse tipo de concorrente nos mercados da Latina, o preço muitas vezes indica. Então, quando a gente tem, por exemplo, questão de licitação, principalmente os veículos urbanos, onde o preço é mandatório, ali a gente não tem chance muito de brigar. Nem nós e nem os nossos concorrentes brasileiros, tá? Então, não é uma questão exclusiva da Mercedes, é porque realmente os chineses, eles entram aí para poder derrubar. O Brasil, ele tem um protecionismo muito benéfico para a gente. Porque por mais que a gente queira que entre chinês, etc e tal, se ele começar a entrar no sistema de transporte, por exemplo, de caminhão e de ônibus, você imagina o tanto de funcionário, tanto de empregado que pode ser demitido. Você vai não beneficiar o produto brasileiro. Sim, o governo brasileiro ele tem essa política protecionismo que faz sim, todo sentido. Ele não proíbe, né? Na verdade, ele não proíbe, mas se você quiser comprar um produto que não produzido no Brasil. É uma forma da gente... Você dá uma protegida, né, também. Mercado. E o que vem pela frente, né? O que a gente pode esperar? Eu falo assim, a Mercedes é pioneira em muitas coisas, né? Eu acho que ela inventou o automóvel, né? Lá em 1889, ela inventou o ABS, sistema de segurança, que eu falo, a gente não fica quietos. Cada hora tem uma coisa nova, cada hora tem uma tecnologia. Então, a gente está sempre pensando, tem novos sistemas de segurança, novos produtos. Em testes? Já, sempre. Isso aí vem sempre. Se a gente cutucar mais um pouco... eu vou te dar spoiler. Para esse ano a gente já deve ter lançamento, já deve ter coisa nova. 2025? 2026. Para 2026. Né? Ele já acabou. É que a gente já está praticamente em dezembro. Então, vem novidade para a Latam. Para a Latam, já vem aí a partir de 2026. E Euro 3, Euro 5, Euro 6, nós estamos sempre... Porque todas as novidades que vocês estão fazendo para Euro 6, automaticamente vai para Euro 3 e Euro 5, já que vocês fizeram essa padronização. Essa padronização. Entendi. O que eu posso contar é isso, gente. Tá bom. Não, tudo bem. Você volta ano que vem, não tem problema. Não, mas então você volta ano que vem para contar sobre essa novidade. Então você já respondeu uma pergunta. A tendência é que, assim como vocês desenvolveram um veículo exclusivo para a Latam, que é o O500 mais potente, então vem novidade por aí também exclusiva para aquele mercado saindo do Brasil. Vem. E eu falo o seguinte, gente, nós temos países que a gente vende 30, 40 ônibus por ano. E esse é o mercado. Às vezes o mercado tem 150 ônibus no ano. Que é nada, o Brasil vai chegar a 20 mil veículos nesse ano, né? Alguma coisa assim, 25 mil. De ônibus? De ônibus. Já passou de 22, não foi? 25, acho que vai chegar nesse ano, né? 25 mil ônibus comparado com um país que tem 150 ônibus. Então, a gente dá o mesmo valor lá dentro da Mercedes. Não é por quantidade, mas sim a importância que cada país tem, que a gente tem concessionário, a gente tem representantes lá que trabalham, que ganham dinheiro com aquilo ali. Então, a gente dá a mesma importância. Por isso que a gente padroniza o mesmo tanto, independente de ser Euro 3 ou Euro 5. A gente está investindo neles também. A gente está indo para o final, eu só queria fazer uma pergunta, porque eu acho que a gente comentou muito sobre, né, o O500 mais potente, mas o mais potente porque ele é
mais potente realmente do que o O500 brasileiro, né? São 30 cavalos, é isso? Depende da configuração, mas no nosso da América Latina a gente chega a 480 cavalos. E aqui é 450 a mais alta, né? Mas é o mesmo motor e a mesma caixa de câmbio. É o mesmo trem de força, só essa potência maior e chega a 450. Por conta da topografia dos torque também foi ajustado para poder alcançar essa bandeira aí, né, do Chile, do Peru, e vai muito bem. Acho que é importante só comentar, se você me permite rapidinho, a gente acha que esses veículos consomem mais, né, por ter mais potência, e geralmente os veículos consomem menos. Então é a mesma coisa você pegar um carro 1.0, um carro 1.6 e vai subir ribanceira. O carro 1.0 vai estar esgoelando, você acha que é mais econômico, aí ele vai consumir mais. Porque ele vai precisar de mais, né? Exato. Que vai subir tranquilo. Sim. E é muito interessante, né? Porque essa viagem que eu fui a convite de vocês pro Chile, eu estava falando com um motorista e ele falou, eu viajo também para Argentina. Ele estava no Chile, a gente fez aquela viagem no Chile, mas é um ônibus que tá no Chile, mas pode ir para outros países vizinhos, né? Assim, tipo, e pegando até um pouco, roda talvez o mesmo tanto que a gente roda saindo de São Paulo indo para o norte, nordeste do Brasil em termos de quilometragem, né? São rotas distantes que esses ônibus rodam, né? E longas, internacionais. Internacionais. O Brasil é continental, né? Então o que a gente fala que é estadual nosso é internacional deles. Então sai do Paraguai, vai para o Uruguai, por exemplo. Quer dizer, e muda muita coisa. Aí encara um Peru, sai do gelo do Chile e encara uma topografia do Peru. Então, é muito mais desafiador, né? É muito mais. Do que fazer um ônibus para o Brasil. Então se ele aguenta tudo isso, andar no Uruguai que é plano e no Paraguai que não tem neve, que não tem... Tá de boa, né? Porque aqui o que a gente tem de mais extremo é o extremo do calor e do frio do sul e do calor do nordeste, digamos assim. Que não é tanto. É uma variação de temperatura. Se você for comparar de topografia, é mais desafiador, né? E não tem, a gente não tem temperatura negativa. Sim. A gente não tem tanto... Por exemplo, uma das coisas que a gente colocou obrigatório para a América Latina é o retardador. Nós não vendemos veículos sem retardador, porque você imagina a segurança de um veículo desse descendo os caracoles. 3.000 metros, em 200 quilômetros, então, freando aquilo ali. Você imagina a temperatura do freio. E isso aqui não tem isso nunca. Aqui não acontece. O que a gente tem, talvez a estrada de Santos ali, para descer, eu acho que aquela descida, acho que é a mais... 60 quilômetros. Você desce 800 metros. Exatamente. Vamos comparar. Exatamente. Nada, né? Ai, Augusto, pena. Papo bom, mas você volta, porque você disse que vai ter novidade. Mas, Dani, a gente tem aquela pergunta que a gente não prepara nem a assessora. Essa pergunta não sei se você vai conseguir responder. Pegando carona, nos bastidores, eu perguntei se você ia viajar e você falou que ainda aí a gente tá aqui às vésperas de férias e tal. Mas quem é você? Pra desopilar, pra descansar. Quando você não tá pensando em ônibus, em chassi, em vender, em evento. O que o Augusto gosta de fazer? Onde ele vai buscar energia? Quem que é Augusto? Augusto é um mineiro que veio de uma cidadezinha que se chama Itabirito, lá em Minas. Né? Itabirito! É terra de mineração. Eu já fui. É o karma, né, gente? É o karma. É o karma. Então, sou de lá, morei muitos anos em Belo Horizonte, fiz engenharia eletrônica e de telecomunicações lá. Vindo para São Paulo, nunca imaginei morar aqui, né? Passei num processo seletivo na época de trainee. Fui trainee de um vice-presidente de uma automobilística, que era concorrente. Fiquei lá 4 anos. Mercedes me namorou até eu ir para lá em 2014. Estou na Mercedes há 11 anos. Eu gosto muito de aventura, né? Essa aventura da América Latina, acho que ela tá no meu sangue um pouco. Adoro fazer trilha de Jeep. Tenho um Jeep 1973. Ai, que da hora! De exército, né? Assim, atravessar. Que legal! Lama, todo. Começou lá em Minas, né? Na época, porque lá tem, né? Lá tem os fechos perfeitos. Meus primos, vamos. Gente, vamos comprar isso aqui não. Eles compraram, me deixaram louco, aí eu comprei também. Que legal. E a gente brincava lá, só que minha mãe teve que reformar a casa, falou, tira esse Jeep daqui. Aí eu trouxe ele pra São Paulo. Ah, ele tá aqui! Tá aí! Ai, que legal! E você anda por aqui? Que legal! Olha, que legal! O povo até vê na rua. Mas acho que você fica pouco em São Paulo, né? Pelo que eu vejo, assim, dos movimentos, de viagens. Como a gente tem que atender muitos países,
E eu, particularmente, pessoalmente, né? Ai, eu acho que bati aqui no microfone. Não, acho que tá tudo certo, tá tudo certo. Eu gosto de estar lá. Nada, eu acho que como estar no mercado. Ah, com sabe? certeza. O tete a tete, olho no olho. Especialmente a área de vendas e marketing, né? Se a gente não tá lá dando apoio, escutando, ou que seja elogio, ou que seja reclamação, você tem que dar a sua cara. Com ali, certeza. Né? Eu acho que a cara da marca dá uma personalidade ali, né? A personalidade que você dá a ela, a importância que você dá ao cliente, independente do tamanho dele. Tá certo. Então, vou estar sempre viajando. Esse novo aqui, a gente está fazendo muito evento de lançamento, né? Então, eu estou indo para Costa Rica, lá para o Panamá, para o evento de lançamento dele lá. Nós vamos fazer no Panamá. E aí vai lá, circulando, viajando. Aí não para. Bacana. Boa viagem. Obrigada. E volte para contar as novidades pra gente. Em 2026 a gente tem novidades também e a gente quer você também para trazer essas novidades. É isso Com aí. muito prazer, só chamar. Legal. E você fique aqui sempre ligados, né? Aqui no Vozes do Transporte. Porque sempre tem novidades como essa. Isso. Então toda quarta às 19h30, hein? Até mais. Tchau, tchau.